Está dizendo, né, Yuri, que as pessoas que estão... A gente acabou de mostrar agora há pouco que a maior parte das pessoas, a maioria da população, aproximadamente 140 milhões de pessoas, vivem em cidades com casos confirmados. E em muitas dessas cidades, como você está mostrando aqui nessa reportagem, a quantidade de leitos de UTI é insuficiente, é isso, né? É bem por aí, Ciane. O levantamento eu pedi para uma plataforma que mexe com Big Data e cidades inteligentes, chamada Bright Cities, e aí o que a gente fez? A gente pegou uma divisão que o IBGE adota para fazer a divisão administrativa do país, que aí é um pouco mais do que municípios e um pouco menos que estados. É o meio do caminho, que é o que o IBGE chama de micro-regiões. São 558 no Brasil inteiro. Então, o que acontece? O UTI é uma unidade de terapia intensiva e isso significa o quê? Que exige muito equipamento e muito profissional especializado, que é o termo que na medicina se chama os intensivistas. Não dá para você ter tudo isso em 5.570 municípios como o Brasil tem, então você precisa ter uma cidade de referência e as cidades vizinhas vão usar essa cidade de referência. Então, por exemplo, você vai ter, claro que numa região metropolitana como São Paulo, você vai ter na capital muitas UTIs, muitos hospitais com UTIs e outras cidades grandes também vão ter UTIs. Mas em determinadas regiões do país, você tem uma cidade e as cidades em volta vão poder usar a UTI dessa cidade de referência. Mesmo assim, quando a gente fala de UTIs públicas, e aí a gente está falando de um pouco mais ou menos metade dos 41 mil leitos de UTI no Brasil inteiro, atendem mais de 70% da população. Por isso que é grave essa situação. A gente fala que mais da metade da população vive nessas micro-regiões que não tem pelo menos uma UTI para 10 mil habitantes, que é a meta e é o ideal recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A orientação da OMS é de 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes. Mais da metade da população, a gente está falando aí de 53%, vive nessas micro-regiões, nessas áreas que estão abaixo dessa orientação, e mesmo quando a gente sobe levando em conta até as unidades privadas, ainda assim o índice fica ali abaixo do ideal considerado pela OMS. É aquela história, essa pandemia expôs todas as mazelas que os países todos, não só o Brasil, vivem, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de saúde. No Brasil, Ciane, a gente tem uma vantagem em relação a outros países, que é o fato de ter o Sistema Único de Saúde. Isso a gente, lá na nossa estreia, um mês atrás, eu escrevi uma análise mostrando isso, que a gente tinha duas grandes vantagens. A pandemia chegou depois aqui no Brasil, então a gente podia se preparar em função do que os outros países estavam fazendo, e a gente tinha um sistema consolidado de saúde pública, 30 anos rodando o SUS no país, que ajuda muito. A despeito de todas essas deficiências, toda a questão de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, as recomendações que saem do governo federal para estados e municípios dentro da área de saúde, isso faz uma diferença tremenda numa hora como essa, Ciane.